Olá, o Com a Câmara na Cidade já está no ar. Porto Alegre é a capital do país com o maior número de quilombos urbanos. Se no passado essas comunidades foram símbolo da luta do povo negro pela liberdade, hoje os quilombos representam a preservação de seus territórios e da cultura afro-brasileira. No programa de hoje vamos mostrar para você como essas comunidades se organizam e os desafios que elas enfrentam diariamente. Confira! Com a promulgação da Constituição Federal, ficou assegurado às comunidades remanescentes de quilombolas o direito aos seus territórios, que ganham status de área federal. No Rio Grande do Sul, existem 136 quilombos autodeclarados. Em Porto Alegre, são 11 comunidades, 7 delas já certificadas e apenas uma titulada. Segundo critérios da Fundação Cultural Palmares, órgão federal responsável por preservar a cultura afro-brasileira, a autodeclaração de uma comunidade remanescente de quilombolas se dá quando a coletividade, ou seja, os membros do grupo, reconhecem sua identidade étnica, cultura, costumes, história secular e a relação com o território que ocupa. Normalmente, essas comunidades são grupos familiares. As características são o modo de viver, tratar, se relacionar com o território, o relacionamento interno entre as pessoas a partir de uma referência muito antiga, que é banto-africana. É o cuidado comum daquela território, é o cuidado comum com todos, com os mais velhos, com as crianças, né? E as crianças todas são cuidadas por todos, né? Olhadas, né, sobre essa perspectiva, assim como os mais velhos, né, e as mais velhas. E esse pertencimento, esse conjunto de valores que está envolvido na memória, que é transmitido pela oralidade, ele, na realidade, ele é um princípio coletivo. E ele é um princípio civilizatório, de acolhimento, de resistência, de cuidado, de trabalho comum em relação a esses territórios. Então, se a gente for pensar no processo histórico do nosso país, mesmo os próprios quilombos rurais, muitos deles que vêm desse processo, ele vem de um processo de migração forçada, de expulsão de uma hora, de um tempo, né, do campo que chega para a cidade. Nós estamos falando de processos civilizatórios herdados, né, e que se expressam e são reestruturados para as pessoas viverem até hoje, modernamente, né, no cotidiano. Após essa autodeclaração, o processo para conquistar o pleno reconhecimento governamental passa por mais duas etapas, a certificação e a titulação. O processo de certificação é conduzido pela própria Fundação Palmares. Nesta etapa, são verificados documentos que comprovam os motivos que levaram à autodeclaração, bem como são realizadas inspeções técnicas no território contestado. Depois de certificado, o quilombo pode ter acesso a políticas públicas voltadas para a educação, assistência social, entre outras. Esse certificado possibilita que a comunidade solicite ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a titulação do território, o que garante o domínio sobre ele. As terras passam então a ser áreas federais. Cada caso é um caso. Hoje nós temos no Rio Grande do Sul, para ter uma ideia, 109 processos abertos. Tá? Em Porto Alegre são 8. A nossa força-tarefa ela é 4 antropólogas para trabalhar isso. Lógico que a gente contrata, terceiriza, trabalha com outras entidades de apoio, mas, como eu te falei,
processo tem uma particularidade que vai determinar tempo, trabalho, tá? Então, tudo isso não tem como se precisar. Tá? A questão de, hoje, em Porto Alegre, o quilombo do Areal, que é aqui perto, na Cidade Baixa, é o que está, vamos dizer assim, com o processo mais adiantado. Então, agora, precisar se vai levar um mês ou um ano, ou talvez até mais, vai depender justamente de todos esses fatores, inclusive fatores externos. Esse em particular, o território está em cima de áreas que pertencem ao município e ao governo do estado. Teoricamente, isso é uma vantagem, né, que não vai envolver outros terceiros. Então, eu te diria assim que é o quilombo, o território quilombola, mais próximo de uma efetiva titulação. A Fundação Palmares e o INCRA vêm sofrendo críticas pela lentidão nos processos de certificação e titulação. O que era para ser um mero registro dessa autoidentificação também vem sendo submetido a trâmites burocráticos extremamente nefastos para que esse direito se efetive. Feita essa certificação, né, se abre com essa certificação o processo administrativo junto ao INCRA para se fazer esses estudos. Esse processo tem uma longa tramitação, inclusive vai para o INCRA nacional, né? E a partir daí, a Casa Civil da Presidência da República emite um decreto, e aí é encaminhada a titulação da comunidade. E aí, no caso da incidência de próprios privados, esses são indenizados, né? Aí se faz a desintrusão. E no caso de sobreposição com próprios públicos, o que poderia se fazer, o que pode se fazer é a desafetação desses próprios, se for próprio estadual, se for próprio municipal. Atualmente, 4 quilombos aguardam o processo de certificação e 6 o processo de titulação. A nossa equipe realizou, por e-mail, um pedido de entrevista com a assessoria de comunicação da Fundação, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem. Já o INCRA explica que a lentidão deve-se ao fato de o processo de titulação passar por diversas etapas e não depender apenas da vontade do órgão. O RTID, que é o nosso principal relatório num processo de titulação de quilombo, ele é um processo tão complexo que ele é dividido em 6 etapas, e tem etapas tipo o relatório antropológico que pode chegar a levar, dependendo da complexidade do território, da complexidade do tamanho do território pretendido, a 2 anos. É um estudo realmente antropológico, histórico, cultural, ecológico. Todas essas etapas requer visitas a campo e escritório. Os 7 quilombos urbanos certificados de Porto Alegre são: Quilombo do Silva, no bairro Três Figueiras; do Areal, no Menino Deus; Quilombo dos Alpes, entre os bairros Glória, Teresópolis e Cascata; Quilombo dos Fidélix, na Azenha; dos Machado, no Sarandi; dos Flores, no bairro Glória; e o Quilombo dos Lemos, no Santa Teresa. O INCRA salienta que após um quilombo receber a titulação, ele passa a ser da coletividade e o órgão deixa de ser responsável pelo território. Todos os proprietários que o território atingir, sejam eles quilombolas ou não quilombolas, deverão ser indenizados, né, tanto o valor da terra nua e benfeitorias, tá? E a área passa, depois de titulada, depois de todos esses processos que a gente vem comentando, o RTID,
tudo é o decreto presidencial e a indenização propriamente dita, esse território passa a ser coletivo. Isso significa o quê? Que todos os moradores que estão ali têm sócios ou pertencentes à comunidade, eles têm uma parte, né, uma área para morar, se forem urbanos, e para produzir, se for um quilombo rural, né? Mas a área é indivisível e não pode ser comercializada. O primeiro quilombo urbano a ser titulado no Brasil fica em Porto Alegre. É o da família Silva. A conquista veio apenas em 2009, após anos de medo, insegurança e ameaças de remoção. A nossa equipe foi até lá conhecer um pouco da história dessa comunidade. O quilombo da família Silva está localizado no bairro Três Figueiras, uma das regiões mais nobres de Porto Alegre. Em meio a mansões e condomínios de luxo, o quilombo do Silva resistiu ao tempo e às várias tentativas de despejo. O quilombo da família Silva foi a primeira comunidade remanescente de quilombolas a ser titulada no Brasil. Hoje, vivem aqui cerca de 22 famílias. Estivemos na comunidade em um dia de semana e, em função do trabalho, poucos moradores estavam no local naquele momento. Fomos recebidos pela dona Lígia, presidente do quilombo, que remarcou a faxina que tinha para fazer fora para poder conversar com a gente. Ela conta que os primeiros familiares a se estabelecer no território foram os avós dela, isso na década de 1940. Minha mãe teve 11 filhos, eu sou a mais velha dos 11. E nós criamos todos aqui, né? Aí aqui, anos atrás, meu avô plantava todas as terras, né? Tirava todo o sustento da terra, nós tinha vaca, tinha muito porco, galinha, e ainda era bom que tinha uma vaquinha de leite, sabe? E a gente viveu em paz muitos anos aqui, quando eu era criança, sabe? Aí que os anos foram passando, e daí como veio abrir a Nilo Peçanha, né, que só tinha o Colégio Anchieta. Meu avô, quando veio para cá, só tinha um pavilhão do Colégio Anchieta e um pavilhão do Farroupilha, né, que tudo era mato, não tinha nada, tudo era mato. Dona Lígia viu a cidade crescer e a especulação imobiliária tomar conta do bairro. E depois, aí, quando começou a vir a abrir as ruas e fazer loja, isso e aquilo, aí nós fomos incomodados, porque até lá ninguém nos incomodava, né? Aí meus avós perderam 5 do campeão. Aí quando meu pai faleceu, aí veio o nosso primeiro despejo. Meu pai faleceu em março, dia 7 de março, e foi muito ruim para nós, porque até aí a gente não sabia que ia ficar com o resto da vida aqui em cima desse terreno, né? Até aí a gente não sabia, porque a gente sabe que era negro, mas a gente não sabia que tinha direito nas terras. Quando foi em julho, não lembro o ano, e daí veio o nosso despejo, mais um despejo. Foi um despejo muito horrível, durou 15 dias e 15 dias com chuva no inverno. Era a coisa mais triste, aquele galpão da minha irmã ali, que era fazer as reuniões. Aquilo ali chovia mais que na rua, porque era a telha de zinco, aquela telha toda furada. Aí veio os outros quilombos, veio quilombo do Morro Alto, veio quilombo dos Guaranha, veio dos Fidélicos, veio lá dos Alpes, no morro. Aí essa terra que fervia, que nem era tanta gente, parecia formiga. As pessoas da vila de baixo vinham, aí veio os brigadianos, aquelas armas assim apontando para todo mundo ali. Eu ficava com medo que eles estavam xingando os brigadianos podiam ficar nervosos e dar tiro em todo mundo. Aí, mas ainda bem que o comandante da brigada era um negro, né? Daí ele ficou só ele dentro do quilombo e botou a tropa dele toda, ficou na rua. Até deu ordem para eles não atirar alguma coisa. A titulação trouxe um pouco mais de tranquilidade para a comunidade. Hoje, as famílias têm acesso aos serviços essenciais, como água e energia elétrica, e não precisam pagar por eles. A rede de esgoto e os banheiros coletivos foram construídos pela Fundação Nacional de Saúde, a Funasa. Isso aqui, ó, é o metro quadrado mais caro de Porto Alegre, né?
É o bairro Três Figueiras. Aí com tudo isso, depois nós ganhamos o título. Aí depois que acalmou a situação, agora a gente vive em paz aqui. Só que esse terreno, são 6 terrenos, nós temos título de 3. Ali onde eu estou tem título, mas para cima não tem título, lá para baixo não tem título. E aí o INCRA disse que, até foi o Pedro Nicolau, que não tem, Pedro Nicolau lá do Ministério Público, ele disse que não tem perigo mais voltar para trás, mas a gente fica com medo que volte, né? Porque é aquela coisa, quem tem dinheiro manda e quem não tem obedece. Mas a gente, por enquanto, a gente está em paz aqui, sabe? Está tranquilo, ninguém vai nos incomodar, ninguém vai dizer que é dono do terreno, né? Dona Lígia conta que, durante todo o processo para conquistar o reconhecimento do território, teve o apoio do advogado Onir Araújo, que atua há muitos anos em ações de defesa dos direitos dos povos tradicionais. Hoje, ele é assessor jurídico da Frente Quilombola do Rio Grande do Sul, movimento fundado em 2011 que articula iniciativas por todo o estado. Então, a Frente Quilombola do Rio Grande do Sul, ela é uma organização política negra quilombista e que tem o foco justamente na questão dessa perspectiva palmarina e quilombista para o país. Tivemos de acompanhar a trajetória do quilombo da família Silva desde o início e que, de certa forma, essa família, ela ousou, né, e trouxe para o contexto urbano, onde hoje vivem a maior parte dos negros e negras desse Brasil profundo, inclusive afropindorâmico, né? E ele trouxe para o contexto urbano a discussão da territorialização das expressões civilizatórias de matriz africana, né? Então, os Silva foram, digamos assim, seminais, né, nessa discussão. E Porto Alegre, de certa forma, mesmo sendo a capital mais segregada, sob o ponto de vista racial, do país, teve sempre um protagonismo muito profundo negro, né, de organização, de resistência, de expressões políticas e expressões culturais. O Quilombo do Silva foi uma das 9 comunidades objeto de análise do Núcleo de Estudos de Gestão Alternativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, organizado pelas professoras Cláudia Luiza Zeferino Pires e Lara Machado Bittencourt. O estudo começou em 2011 e, a partir de 2013, se consolidou. Nós fomos convidados a fazer um trabalho com a comunidade Quilombo dos Alpes. No Quilombo dos Alpes, a gente iniciou um projeto chamado Pelas Trilhas do Quilombo dos Alpes, cujo objetivo é fazer um mapeamento do território, pensando nas possibilidades de recepção de grupos, de conhecimento, de afirmação do território, que seria basicamente levar para dentro do território, levar para o mapa da cidade os marcadores territoriais da comunidade. Nessa atuação, a gente fez um trabalho a partir do mapeamento coparticipativo. Esse trabalho envolveu, então, técnicas de participação, de responsabilidade, de comprometimento com o que estava sendo proposto, né? E aí, a partir desse processo, inclusive, é o quilombo que nós mantemos até hoje, atividades em parceria, porque foi a partir dessa cartografia que a gente iniciou, inclusive, depois, mais tarde, acompanha o Quilombo dos Alpes no projeto habitacional, que hoje tem na comunidade, que também é uma experiência única no país, enquanto uma entidade quilombola se organizando e protagonizando essas melhorias para o seu espaço físico, seu espaço territorial. Bom, a partir desse momento, inicia, então, uma nova caminhada com outros quilombos, pensando a partir dessa trajetória, entendendo que a geografia, o mapa, é um importante instrumento para visibilizar as lutas, os conflitos, e a afirmação, também, sobretudo, afirmar o pertencimento
territorial, né? E aí entender que os processos históricos, os processos geográficos, a cultura, todas essas atividades, todas as ações, elas estão presentes no território e precisavam ser visibilizadas. A pesquisa resultou no Atlas da Presença Quilombola em Porto Alegre. Dividida em 2 volumes, a obra apresenta um mapeamento preciso dos territórios, histórias e costumes dos quilombos analisados. Esse trabalho, o Atlas, né, como resultado de um trabalho conjunto de muitos mapas, cartografias, e ao mesmo tempo ele também traz, né, um conjunto de textos ligados ao pensamento quilombola, né? Então ele foi impresso em 2 volumes, né? Então, o volume 1 trata das cartografias quilombolas, que a gente chama de cartografias contracoloniais, porque correspondem a um processo de resistência e de permanência, né, e luta pela terra, né, no município de Porto Alegre. E o segundo volume, ele trata de pesquisadores que discutem o tema, né, tanto na geografia, nas ciências sociais, na história, assim como também traz textos dos quilombolas, né, que participam também com autoria, refletindo sobre o seu processo, sobre a sua formação territorial. Por se tratar de uma área federal, a prefeitura possui atuação limitada sobre o território. De acordo com a coordenadora de Direitos e Promoção de Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do município de Porto Alegre, a gestão ainda não tem um levantamento oficial sobre o tema. Adriana Santos destaca que o executivo pretende construir um relatório sobre os quilombos para poder implementar políticas públicas mais específicas para essas famílias. E quando eu entro coordenando essa política toda de igualdade racial, eu percebo que as informações como um todo, né, elas estão defasadas, elas não estão atualizadas, a gente não tem um cadastro atualizado das informações acerca dos quilombos. As poucas informações que eu as tenho neste momento, elas são fruto de relações pessoais minhas, no sentido de buscar essas informações, mas não existe hoje um indexador de levantamento oficial. A questão é essa que eu estou buscando construir agora. Então, é uma das metas da minha política de atuação dentro da coordenadoria, é ter um material atualizado acerca dessas informações. A Adriana afirma que uma das preocupações que ela tem é sobre a sustentabilidade financeira dessas comunidades. Tem algumas pessoas que trabalham em ofícios contínuos, né? Tem empregos, enfim, com pessoas que têm. O Areal se dedica um pouco ao carnaval, o Alpes tem toda uma questão de plantio também, que remete para a questão das ervas de chás, enfim, e outras questões remetendo à questão de plantio. A família Machado, ela tem, aliás, a comunidade dos Machados, ela tem várias correntes econômicas ali postas, porque o território deles é exatamente muito grande, enfim, mas, como eu digo, são identidades individuais. Não que elas não possam ter, muito antes pelo contrário, elas precisam ter essa identidade individual. Mas era interessante a gente pensar em algo que também corresse que as guiasse de forma comum, né? Alguma coisa coletiva a ser construída, que pudesse e que desse para ser margem de investimento, inclusive, do poder público, né? Por exemplo, se definirem, e isso, como eu digo agora, não é eu que estou criando, não é eu que vou criar. A minha proposta é de abrir o diálogo com as comunidades e identificar ou ajudar que elas auto-identifiquem essa produção econômica. Por exemplo, se elas definirem que é o empreendedorismo, que é a venda de produtos artesanais, que é a confecção desses produtos artesanais, enfim, que elas vão que essa vai ser o mote que identifica
qualifica as comunidades rurais de Porto Alegre, aliás, desculpe, as comunidades urbanas de Porto Alegre. Se elas identificarem que seja viés, qual é o meu papel enquanto representante do poder público nessa discussão? Viabilizar meios para que esse empreendedorismo encontre uma organização no sentido de garantir espaços para a venda dos produtos, garantir parcerias ou, enfim, condições para que eles possam fabricar os seus produtos, enfim, pensar numa loja, instrumentalizá-los do ponto de vista de cursos e de fomentos para que eles possam seguir nessa margem. Eu estou te dizendo que um exemplo, ou exemplos do que é possível ser feito. A pauta quilombola tem ganhado destaque no Legislativo Municipal com a chegada da primeira bancada negra. Uma das vereadoras da bancada, Karen Santos, destaca a importância de ampliar essas discussões no dia a dia do Legislativo. Majoritariamente, a população negra se encontra na Restinga, no Rubem Berta, na Lomba do Pinheiro. E na origem da cidade, essas famílias pertenciam ao centro, né? Então remetem essas famílias, essas populações inteiras a locais onde já não tem os equipamentos públicos, onde os serviços já não são oferecidos. Isso remete também a um ciclo de pobreza e de exclusão. A gente traz essa pauta para a Câmara de Porto Alegre justamente por Porto Alegre ser essa contradição, né? Cidade mais racista do Brasil, em âmbito, né, a partir desses índices que eu te trago, ao mesmo tempo é a capital, né, protagonista do 20 de novembro, é daqui que vem, né, o Grupo Palmares, Oliveira Silveira, daqui que surge, né, o contraponto ao 13 de maio, 20 de novembro. Porto Alegre tem uma das escolas de samba mais antigas do Brasil, que é a Bambas da Orgia, os clubes negros, Floresta Aurora, Satélite Prontidão. É uma das capitais do Brasil com maior quantidade de terreiros, né, de matriz africana e também de quilombos urbanos. Então, viver dentro dessas contradições e desses antagonismos colocaram para né, militantes do movimento social negro sempre essa tarefa, né, denunciar o racismo e avançar no entendimento de que a gente precisa de território, de terra, garantia da identidade, da história, da memória dos crimes que aconteceram na escravidão, que reverberam ainda hoje na sociedade. E isso envolve também qual a parcela do Estado, né, no cumprir, visto esses crimes que ocorreram, qual que é o papel do Estado no sentido de reparar todas essas discriminações e essas exclusões reincidentes, assim. Nos últimos meses, a Comissão de Urbanismo e Habitação da Câmara, a CUTAB, da qual a vereadora é integrante, trouxe para debate o tema dos quilombos urbanos. Uma das reuniões tratou sobre o Quilombo dos Machado, o maior de Porto Alegre. A comunidade está localizada no bairro Sarandi, na zona norte da capital, e é certificada pela Fundação Palmares desde 2014. O processo de titulação está em tramitação no INCRA, sem previsão de conclusão. Existem direitos de responsabilidade do município de Porto Alegre que atravessam esses territórios, como a questão da drenagem, da água, do asfaltamento, da vaga em creche, da política de vacinação. Então, a gente utilizou da comissão para tentar avançar que o município de Porto Alegre reconheça esses territórios que não fazem parte de projetos municipais de regularização fundiária, mas que têm processos próprios tramitando no INCRA, e para isso precisa haver esse reconhecimento, né, por parte das secretarias, dos departamentos, para que haja então a garantia desses direitos que hoje inexistem, por esse limbo, né, jurídico de não existir no marco do município a regularização, existir numa outra instância, e nesse sentido muitas vezes o município se omite de garantir os direitos básicos e previstos para qualquer área que está em processo de regularização fundiária. Com a Câmara na cidade de hoje fica por aqui. Você pode conferir mais conteúdos produzidos pela TV Câmara nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.